Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, breve Jesus voltará. O Quarteto Arautos do Rei e eu chegamos para mais um programa A Voz da Profecia. E que bom que você também chegou com a gente, que bom que você está aí. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, por sua preciosa amizade. E eu já quero oferecer para você aqui um presente que está nas minhas mãos, revista nova aqui na Novo Tempo. E você sabe, todas essas revistas têm como propósito levar você à Bíblia, a Palavra de Deus, para que através da Bíblia você tenha um maravilhoso encontro com o Senhor. Revista nova, Eu no Universo, a sua identidade como jovem cristão. Você certamente não tem ainda esse material, até porque ele é novinho, saiu do forno agora. Se você desejar tê-lo, é só pedir. É claro que esse estudo tem como público-alvo principal adolescentes e jovens, mas pode ser usado por todos, porque a mensagem da palavra do Senhor sempre guia todos os filhinhos de Deus por um caminho seguro. Se você desejar o material, é só solicitar. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga em dia útil. Outra opção é você pedir a revista Eu no Universo através do WhatsApp e o número está aí na tela. É só você mandar uma mensagem de texto para a gente, dizendo que você quer esse novo guia de estudos da Bíblia. E tem ainda a opção de você solicitar através do site novotempo.com/escola bíblica. E assim vamos juntos cumprindo a missão para a qual o Senhor nos chamou, que é de pregarmos o Evangelho, levando para todas as pessoas a esperança que há em Jesus Cristo, porque nosso Senhor morreu por você e por mim. Mas hoje Ele vive, intercede no santuário celestial e virá para nos buscar. O quarteto quer cantar, já está prontinho. Ouça agora, Arautos do Rei, Foi por Mim. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplarão Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso Ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou, enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi
pecado. Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado. Mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar, e espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abrirão ao mundo inteiro. Morreu para me salvar. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou. Foi por mim. Olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz. Foi por ti, foi por ti que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por ti lá na cruz, lá na cruz, que Jesus morreu. Foi por ti. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós que nosso bendito Salvador deu a sua preciosa vida. Mas como é bom saber que Ele vive, Ele ressurgiu da morte, Ele está intercedendo por nós no santuário celestial e com poder e glória. Um dia nosso Senhor e Salvador virá para nos buscar e você e eu, nós todos juntos, estaremos para sempre com o Senhor. É hora do intervalo. Aqui no programa A Voz da Profecia, você sabe, é um intervalo da Novo Tempo que não é comercial, porque esse é um grupo de comunicação que não tem fins lucrativos, mas logo depois desse intervalo com mensagens da Novo Tempo para você, eu volto para nós refletirmos no texto, no tema de hoje, reservado nessa nossa série Coisas de Família. Fica aí que eu já volto. Fracassa no preparo, prepara-se para o fracasso. Verdadeiramente cristã não engana ninguém, muito menos alguém a quem você diz amar. Se a mão de Deus tocar em mim, terei
tenha força pra vencer. Prontinho, já voltei, eu estou com você, você está comigo e nós estamos juntos aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança e agora no programa A Voz da Profecia. Muito obrigado, sempre digo isso e repito, muito obrigado pelo carinho de sua audiência, obrigado porque você escolhe estar conosco aqui e agora. Que Deus continue te abençoando e renovando bênçãos sobre você e sobre sua família. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, estamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua orientação, Senhor, para que nós todos juntos compreendamos a mensagem que Tens reservado para nós nesta hora. Eu oro com gratidão e na certeza da Tua bênção, porque Tu és misericordioso. No santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Viu o tema aí do programa de hoje? Quer casar comigo? Você já ouviu essa pergunta antes? Ou quem sabe você está se preparando para fazer essa pergunta para alguém? Ou você sonha em ouvir essa pergunta? Você acredita em amor à primeira vista? Do tipo assim, bateu o olho, gostou do que viu, sentiu uma forte atração e começou um grande amor? Há quem diga que o amor é uma flor roxa que nasce no coração de um trouxa. Misericórdia! O amor é uma flor roxa que nasce no coração de um trouxa. Por falar em trouxa, foi exatamente assim que eu me senti uma vez. Eu era adolescente, na verdade na minha pré-adolescência e nos primeiros anos da adolescência, eu me apaixonava com muita facilidade. Eu me apaixonei nesse período por várias garotas, só que tinha um detalhe. Eu me dava muito bem com elas e conversava tranquilamente, brincava até me apaixonar. E quando eu ficava apaixonado, aí pronto, já era. Ficava totalmente tímido, inibido. Eu não conseguia sequer trocar algumas palavras, normalmente com a garota, por quem eu me apaixonava, era um problema. E um dia, quando eu estava assim, muito apaixonado por uma dessas, eu acho que eu não devia nem estar contando essa história aqui, mas já que eu comecei, eu vou até o final. Eu estava tão apaixonado por essa garota que realmente eu não conseguia falar nada com ela. E um dia, eu estava num determinado lugar, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vi que a garota estava se aproximando. Estava vindo e eu pensei assim, eu vou ficar aqui num ponto onde ela vai passar por mim, ela vai me ver, eu vou vê-la e eu vou tentar puxar uma conversinha aqui com ela. E fiquei exatamente no lugar onde eu sabia que ela iria passar. E aí fiquei ali com a cabeça baixa assim, tremendo, o coração disparado. E eu notei assim na minha visão periférica, mesmo de cabeça baixa, que ela estava realmente chegando, estava se aproximando, e aí que a coisa ficou difícil. O coração disparou, as pernas tremeram, e eu pensei assim, mas eu vou ficar aqui igual um bobo, olhando para o chão, bem no lugar onde ela vai passar. Eu falei, não, eu tenho que olhar para ela, e eu tive coragem, levantei a cabeça e olhei, e bem na hora que eu olhei, que eu levantei a cabeça, ela olhou para mim e os nossos olhares se cruzaram. Se encontraram, e ela disse assim para mim, oi Gilson, mas pense num oi assim bem dado, cheio de carinho, de propósito, um oi assim bem disposto, oi Gilson. E quando eu a ouvi falar assim, a minha resposta seria natural, não é? Eu iria dizer, oi fulana, e a partir daí começar uma conversa. Mas eu realmente estava tão nervoso que quando ela disse, oi Gilson, e eu fui falar, oi fulana, eu só disse assim, é sério, as palavras não saíram, só saiu esse som estranho, indecifrável. Oi Gilson, eu disse, misericórdia.
Esse acho que foi o maior mico que eu já paguei, além de muitos outros, mas acho que esse foi o pior de todos. Ela falou e eu dei essa resposta estranha e ela saiu. E eu me lembro que eu também saí daquele ambiente e fui chorar de tanta vergonha que eu senti. Eu me senti o sujeito mais tolo e mais idiota do mundo. Mas olha, ainda assim eu quero insistir com você que o amor é lindo. Não existe essa história de que amor é flor roxa no coração de trouxa. Mas olha, eu também não creio em amor à primeira vista. Eu acho que pode sim, num primeiro momento, surgir uma atração, uma simpatia, que sendo correspondida, sendo cultivada, pode se tornar um genuíno amor. Você já reparou que muitas vezes, assim, no comecinho do namoro, os namorados dizem naturalmente, eu te amo, mas não ama não. Ainda que estejam sendo sinceros. Para amar de verdade, só depois de uma caminhada mais longa, com conhecimento, com convívio. É claro que pode sim haver aí o início de um amor, né, é um amor que está nascendo. No entanto, é preciso tempo e convivência para aprofundá-lo, para fazê-lo crescer e se fortalecer. Alguém poderá perguntar qual a idade ideal para namorar e para se casar. Eu penso que não existe idade certa. O que pode existir é a idade errada. Acredito que não é bom começar um namoro antes dos 18 anos. E você dirá, aí, pastor, não fala isso. Eu ouvi esse conselho quando eu tinha 15, 16 anos. E eu segui o conselho e não me arrependo. Então hoje eu estou devolvendo o que passaram para mim. Eu penso que não é bom começar um namoro antes dos 18 anos. Isso porque, via de regra, ainda não há maturidade para esse tipo de relacionamento. Evidentemente que há exceções, né? Mas normalmente a regra é essa. Por exemplo, qual a possibilidade de garotos, um menino, uma menina, com 14, 15 anos, permanecerem namorando e namorando da forma correta até se casarem? Essa possibilidade é mínima. Alguém dirá, mas a gente não namora para casar, então você namora para quê? Para passar tempo? Para divertir-se? Ora, é para isso que existem os amigos. Eu até costumo aconselhar que ao o casal perceber que por alguma razão ou algumas razões não há nenhuma possibilidade deles se casarem, quando você está namorando e você percebe que não há nenhuma possibilidade de você casar com a pessoa com quem você namora, então você deve acabar logo esse namoro. Não faz sentido seguir com um namoro que você já sabe que não chegará a um bom casamento. O namoro de cristãos não deve ser uma brincadeira sem objetivos. Se o casal já sabe que não vai se casar, não deve continuar o compromisso. E de repente você pensa assim, qual a idade ideal para se casar? Olha aqui, mais importante do que a idade é ter segurança de que você está fazendo um bom casamento. Você está assumindo um compromisso com uma pessoa que você escolheu para estar ao seu lado por toda a sua vida, dividindo suas conquistas e perdas, suas alegrias e tristezas. Enquanto o casal tem dúvidas sobre os seus sentimentos, ou se esse casamento será bom para ambos, então não deve se casar. O namoro é uma fase de observações e preparo. Não se esqueça, eu mencionei isso no programa anterior, quem fracassa no preparo, prepara-se para o fracasso. Normalmente as qualidades que atraem uma garota, além da aparência do rapaz, é claro, mas via de regra, as qualidades que atraem uma garota são as seguintes. Ela observa se ele é carinhoso com ela, como trata as pessoas e a sua visão de futuro.
Então, se é carinhoso com ela, a maneira como ele trata as pessoas e a visão que o rapaz tem de futuro, normalmente, estas são as qualidades que uma garota mais observa e aprecia no rapaz. Quais são as qualidades que um moço mais admira numa garota? Se ela é carinhosa, se ela é feminina, e por favor, não confunda feminina com feminista. Eu disse o que o rapaz observa na garota é se ela é carinhosa, se ela é feminina, se é educada e discreta. Sem dúvida alguma, no namoro e noivado, é importante observar o caráter, a convivência familiar, a responsabilidade com a vida e o trabalho. E é evidente que eu não vou deixar de dizer, você precisa também, e acima de tudo, observar o relacionamento com Deus. O amor a Deus deve ser a característica número 1, a mais importante, que você deve observar se o seu namorado ou se sua namorada tem, porque dessa característica, desse relacionamento com Deus, dependem muitas outras. Observe se o seu namorado ou namorada conhece a Deus, se tem experiência com Deus, se tem um coração disposto a priorizar o reino de Deus. Outro ponto importantíssimo, como que ele, o seu namorado ou a sua namorada, trata a família. Observe isso, como trata os pais, os irmãos. E eu estou falando não como ele trata a família sua, mas a família dele próprio. Compreende? Se o seu namorado, por exemplo, não respeita, não se importa, não cuida dos seus próprios familiares, você acha que ele vai se importar com você? Uma vez eu fui conversar com uma garota para aconselhá-la a não se casar com um determinado rapaz. Os pais e irmãos dela diziam, não case com ele. Os irmãos da igreja diziam para essa garota também, você não deve se casar com esse moço. Alguns amigos dela, da idade dela, amigos e amigas diziam, olha, você toma cuidado, será que esse casamento vai ser bom para você? E eu tinha a mesma visão, então eu fui conversar com essa garota, eu era o pastor dela, e eu disse, filha, precisamos conversar. E em síntese, num determinado momento da conversa eu disse, olha, eu também, como seu pastor, não lhe aconselho a entrar nesse casamento. Esse moço não está preparado. Vocês terão muitas dificuldades nesse relacionamento. E aí eu disse, você já percebeu como que ele trata a própria família dele, como que ele ignora os pais, desrespeita os pais. Ele vive em conflito constante com os irmãos e com as irmãs, vive de mal com os irmãos, vive criticando as próprias irmãs dele. Você acha que, poxa, assim não, você não vai ser feliz nesse casamento. Aí ela me disse, nunca me esqueço, ela me disse, pastor, a questão é que a família dele é muito complicada, os pais são difíceis, os irmãos dele, as irmãs, pastor, esse é um povo muito ruim, mas ele é uma pessoa boa. E outra coisa, pastor, comigo ele é um docinho. Comigo ele é um docinho. Eu disse, filho, eu lamento lhe informar, mas esse doce vai azedar. Cuidado. Se o seu namorado não trata bem a própria família dele, de sangue, do sangue dele, você acha que ele vai tratar bem você depois que vocês se casarem? Eu creio que uma boa forma de avaliar se o seu namoro tem sido bom ou ruim, se o seu namoro tem sido uma bênção ou maldição, é você refletir assim. Depois que comecei esse namoro, como estou me relacionando com Deus? Depois que comecei a namorar com essa garota ou com esse garoto, como eu tenho me relacionado com os meus pais, com os meus irmãos e amigos? Depois que comecei esse namoro, como estou eu cuidando dos meus estudos e do meu trabalho?
Como tenho cuidado da minha própria saúde física e emocional? Veja, se houve crescimento, se você se desenvolveu, se esse namoro tem contribuído para você prosperar nesses diferentes relacionamentos e aspectos da vida, então avance. Mas se depois desse namoro a situação tem piorado na sua relação com sua família, com seus amigos, com Deus, com seus estudos, com seu trabalho, então você deve considerar logo a possibilidade de terminar esse relacionamento. Como dizem por aí, antes só do que mal acompanhado. Eu quero compartilhar com você agora alguns conselhos. E esses conselhos são especialmente hoje para quem está namorando e talvez até já esteja noivo ou noiva. Algumas ideias simples, mas eu creio que são práticas e importantes. Primeiro conselho tem a ver com a questão da honestidade. Uma pessoa verdadeiramente cristã não engana ninguém, muito menos alguém a quem você diz amar. Honestidade não pode faltar num relacionamento de namoro, de noivado e, evidentemente, também não no casamento. Cristãos, eles se relacionam com as pessoas com honestidade. Até porque sem honestidade, você sabe, nenhum relacionamento vai muito longe. Eu quero abrir a palavra de Deus aqui no texto que está na carta aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3, versos 9 e 10. Na minha Bíblia está escrito assim: não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Paulo diz, não mintam uns aos outros. Esse conselho se aplica a todos os nossos relacionamentos, incluindo, evidentemente, o nosso relacionamento de namoro, de noivado, de casamento. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e vocês se revestiram da nova natureza. Paulo está dizendo assim, se você realmente é uma pessoa convertida, que ama a Cristo, você deve ser sempre honesto em tudo, em todos os seus relacionamentos. E agora eu trago em especial para o relacionamento entre namorados e noivos. Esse é o primeiro conselho, honestidade. Tenha um relacionamento baseado na verdade e somente e completamente na verdade. Outro conselho importante para você ter um relacionamento feliz e abençoado: amizade e respeito são marcas fundamentais, indispensáveis, num relacionamento que progride para a formação de uma nova família. Casamento não sobrevive só de paixão, é preciso aprofundar a amizade. No livro de Provérbios, capítulo 17, verso 17, está escrito assim: o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Veja, o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Nunca se esqueça que você está se relacionando com uma pessoa criada à imagem de Deus, não com um objeto para satisfazer os seus desejos e prazeres. Se nessa relação não existir amizade, respeito, dignidade, não haverá a aprovação e a bênção de Deus. Outro ponto, se você está noivo ou noiva, não confunda noivado com casamento. A intimidade sexual é lícita dentro do vínculo do casamento. Eu sei, e bem sei, que não é isso que se diz e se faz no mundo perdido no qual nós vivemos. Mas como eu disse no programa anterior, nós cristãos não vivemos pela palavra do mundo, nós vivemos é pela palavra de Deus. Mesmo no noivado, é preciso cuidar com local e horário.
em que o casal fica juntos, com o que eles veem e ouvem, com que conversam e vestem, com as carícias. Assim como quem brinca com fogo mais cedo ou mais tarde se queima, quem brinca com o pecado em algum momento se tornará vítima dele. Isso é só uma questão de tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, ele diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que julga, que considera que está em pé, que está firme, que está bem, veja que não caia. Cuidado para que você não caia. Por isso eu insisto com você, quem brinca com o pecado, é certo que do pecado se torna vítima. Isso é só uma questão de tempo. Mesmo que você esteja noivo ou noiva, de acordo com a palavra de Deus, o relacionamento íntimo e sexual é próprio apenas dentro do vínculo do casamento. Por isso, continue vigilante e cuidadoso. Eu sei muito bem que é difícil, muito difícil ter um namoro, um noivado sem sexo, mas é possível. Como eu disse no programa passado, essa foi a minha experiência. E eu não me arrependo. É verdade que a vitória foi com jejum e oração, mas é possível sim. Quando você busca a Deus com sinceridade e procura ser fiel a Ele, é Ele quem lhe capacita, é Ele quem lhe dá a vitória para viver com a dignidade que Ele orienta você a viver. E não há nada melhor na vida do que viver de acordo com a orientação do Senhor, do que viver no centro da vontade de Deus. Lá no Salmo 119, verso 11, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Oh, que lindo! Escondi ou guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra que tem que estar em nosso coração é a palavra de Deus e não a palavra desse mundo perdido. O mundo quer nos levar ao erro, ao pecado, porque ele quer nos destruir. Mas quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, você vence o pecado e Deus lhe dá uma vida de dignidade e real prosperidade. Também no Salmo 119, no verso 30, o salmista diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus decretos. Ele está dizendo, eu resolvi, eu escolhi, eu decidi ser fiel a Deus e andar de acordo com a palavra do Senhor. E se quer mais, 119 também, agora no verso 165, o salmista diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Olha que lindo! Grande paz tem os que amam a lei do Senhor, a palavra do Senhor, para eles não há tropeço. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. Por isso você deve viver à altura do reino que você representa, e não de acordo com os baixos e infelizes padrões desse mundo depravado, desse mundo perdido. Eu quero compartilhar mais um texto bíblico com você, porque a nossa reflexão, ela torna-se forte, verdadeira e eficaz quando é baseada na palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, no verso 2, está escrito assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que palavras claras, diretas, objetivas. Não vivam segundo ou de acordo, conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês experimentem, desfrutem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em vez de viver conformado com esse mundo perdido, depravado, esse mundo que está mergulhado em trevas morais, sociais, espirituais, eu devo buscar sim o Senhor e pedir a Deus que renove a minha mente por meio da sua palavra, por meio da obra do Espírito Santo.
Não se conformem, diz Paulo, com os padrões desse mundo, mas se renovem, ou sejam transformados pela renovação da mente de vocês. E aí Paulo promete e diz assim, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para o mundo, a vontade de Deus é ruim, é desagradável e imperfeita. Mas para você e para mim, para nós que conhecemos o Senhor e sua palavra, a vontade de Deus é sim boa, agradável e perfeita. E é essa vontade que a gente busca viver. São esses ensinos que a gente procura praticar. E na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, esse verso eu também sei de cor, é muito lido e muito comentado. Paulo diz assim, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luminares no mundo. Ninguém tem dúvida de que vivemos no meio de uma geração corrompida, pervertida. Mas o nosso desafio é, no meio dessa escuridão, brilhar como luminares, como luzeiros, ou numa outra versão, como astros no mundo, pela presença do Senhor em nós. Deus te abençoe, não desista, o desafio é grande, mas é possível viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. E os que vivem assim, os que vivem em conformidade com a orientação do Senhor, eles vivem com propósito, eles têm paz, eles têm esperança, eles têm alegria no coração. Outro conselho rápido para você que está namorando e quem sabe já esteja até noivo. Esse é um bom teste para você e seu namorado ou sua namorada começarem a vencer o egoísmo, a fim de que o casamento funcione bem no futuro. Um outro texto conhecido de Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8, ele diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Veja, se alguém não tem cuidado dos seus, olha aqui aquela questão que eu falei sobre o cuidado com a própria família. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, está negando a fé e é pior, diz Paulo, do que o descrente. Porque quem ama verdadeiramente cuida. E é bom lembrar também que quem vive envelhece e quem envelhece enfraquece. Se o casal precisa um do outro na juventude, na velhice necessitarão ainda mais. Porém, limitações, você sabe, podem surgir mesmo antes da velhice, uma doença, um acidente. Viver é correr riscos. Ao se casar, você certamente vai dizer, eu estarei ao seu lado, aconteça o que acontecer. Eu vou cuidar de você e serei fiel e vou lhe amar na prosperidade, na adversidade, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Esse é o chamado voto conjugal, não é? Normalmente o pastor dizia as palavras do voto e depois o noivo e a noiva apenas confirmavam, apenas diziam sim. Hoje os noivos estão tão empolgados que normalmente eles próprios querem dizer todas as palavras do voto. Está tudo certo. E aparecem alguns votos tão lindos, cheios de carinho, de romantismo, de expressões de bondade, de atenção, de acolhimento. Eu, às vezes, ouço alguns desses votos e acho realmente muito lindos. Mas veja, esse voto pode ser uma mera declaração formal, superficial e até hipócrita. Ou pode ser a mais linda experiência, o mais forte testemunho e prova de amor. Quando é assim, o casamento cumpre o seu propósito e torna-se sublime e divino. Entendeu? Quando você vive o voto que você fez, o que você vai fazer, quando você de fato relaciona-se com seu futuro cônjuge com fidelidade, com bondade, com respeito, com carinho, com cuidado, isso por toda a vida. Então isso prova que o seu voto foi feito com sinceridade de propósito e com maturidade.
não foi apenas uma declaração vazia, superficial e até hipócrita. Um amigo foi pedir permissão para se casar com a filha de uma determinada senhora. O pai dela já era, o pai dessa garota já era falecido, né? Então ele foi conversar com a mãe e pedir o direito de se casar com a filha dela. Essa é uma história real, essa é a história de um amigo meu. E ele disse que quando chegou para pedir permissão àquela senhora para se casar com a filha dela, a senhora disse assim: "Você tem certeza?" Ele disse: "Tenho." Ela disse: "Você conhece bem a minha filha?" Ele disse: Conheço muito bem." E aí a mãe da garota disse assim: "Então você gosta de cobra, não gosta?" Ele disse: "Como assim, senhora?" E ela disse: "Porque essa minha filha é uma cobra jararaca nova, mas ela vai crescer e vai ficar igual ou pior que a mãe. Se você quiser, leva, mas leve ciente. E outra coisa, moço, não tem devolução." Uau! Forte, né? Bom, resumindo a história, ele levou, se casou e está casado há mais de 40 anos. Todo casal precisa saber que ao casar-se a família dele e dela vem no pacote. Pai, mãe, irmãos, primos, tios, avós. Veja bem isso aqui. Se você amar e respeitar a família do seu cônjuge, mais forte será o seu casamento. Porque quanto mais você valoriza a família do seu cônjuge, mais próximos e unidos vocês dois ficam. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Se você tentar separar seu cônjuge dos parentes dele, você enfraquece o seu próprio casamento. E então, está difícil? Tem receio? Você pensa, está namorando, está noivo, pensa em desistir? Pois olha aqui uma coisa, pense bem mesmo. E como diz no trânsito, na dúvida, não ultrapasse. Adaptando, eu lhe diria, na dúvida, não avance. É preferível terminar um namoro ou mesmo um noivado a terminar um casamento. Outro ponto rapidinho, eu fico triste ao ver alguns casais quando planejam uma cerimônia de casamento. Eles revelam muito mais interesse na forma do evento do que com seu conteúdo e significado. Eu vejo casais preocupados com decoração, com comida, bebida, roupas que serão usadas, super ligados na aparência, porém muitas vezes desinteressados na essência, no significado e no propósito do casamento. O mais importante, o espiritual, a busca da bênção divina, muitas vezes, o que é mais importante, muitas vezes é considerado secundário e quase irrelevante. Já mais de uma vez, ao perguntar aos noivos assim: "E quanto à mensagem, o sermão do casamento, o que vocês esperam?" Resposta: que seja descontraído e curto. Oh, triste! Não se engane, é a bênção do céu que nos une na terra para um casamento verdadeiramente feliz. É muito bom ter alguém especial ao nosso lado, mas ninguém deve tomar o lugar de Deus na sua vida. Só Deus é perfeito, infalível e nos completa. Nunca nós podemos esperar isso de quem quer que seja. É imprescindível priorizar Deus em tudo, em todo o tempo do seu relacionamento, seja antes ou depois de casados. A busca da bênção divina deve ser constante. Uma vida e uma família que sejam edificadas sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, prosperam, porque nele nós somos mais que vencedores. E vamos já ouvir a música do Quarteto Arautos do Rei. E essa música nos dá a certeza de que quando a mão de Deus nos toca, nos guia, nos conduz, no Senhor nós somos vitoriosos. Ouça agora essa música, e em seguida eu vou orar com você. Ó Pai do céu, Santo e glorioso Deus,
Sem ti não posso andar. Sei que vou tropeçar. Toma a minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, pra que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem dos meus temores, deste mundo e seus horrores, onde reina o mal. Constrói um muro à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Sim, nessa hora o que importa é viver pra ti, é viver, só viver pra ti. Eu costumo dizer que a mão de Deus, mesmo sendo invisível, é invencível e está sempre disponível. É assim. Você não vê a mão de Deus, mas a mão de Deus é real.
E claro, quando eu falo a mão de Deus, eu estou me referindo ao cuidado de Deus, o carinho de Deus, a bondade do Senhor para com você e para comigo. Isto é real. Ainda que a mão de Deus não seja visível, ela é invencível. Quando você permite que Deus lhe guie, que Deus cuide de você, Deus lhe conduz para a vitória, porque o nosso Deus é o Deus da vitória. E essa disposição de Deus de cuidar de nós, de nos conduzir, está sempre oferecida a todos quantos queiram. O nosso maravilhoso Deus está disposto a cuidar de você, a guiar você e lhe dar a vitória, mas você precisa ter a sabedoria e a humildade de colocar-se à disposição da mão dEle, do cuidado dEle, da direção dEle. Eu volto a apresentar para você essa revista linda, a revista Esperança, Eu no Universo. E como eu disse, o público-alvo dessa revista é o adolescente, o jovem. Você que está me assistindo agora, que é adolescente, que é jovem, gostaria de receber esse material, peça que a gente lhe manda gratuitamente, tá bom? O WhatsApp está aí na sua tela. Salva esse número e manda para a gente uma mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, Eu no Universo. E esse material nós vamos mandar gratuitamente direto para suas mãos. Para que você seja um jovem vencedor, vitorioso, andando nos caminhos do Senhor, sabendo de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Quando a gente procura viver em fidelidade a Deus, nós compreendemos nossa origem e encontramos nossa identidade. Em Deus está o sentido, o propósito da nossa existência e em Deus está nosso futuro, nosso destino. Por isso é que vale a pena viver em conexão com o Senhor e a sua palavra. Deus abençoe você que é jovem. Ou também você que já tem mais idade, mas talvez é solteiro, viúvo ou divorciado e está tendo ou buscando algum relacionamento, pensa em se casar um dia. Deus lhe abençoe e lhe dê sabedoria para que você possa viver segundo as orientações do Senhor. Assim você terá uma vida feliz, abençoada e próspera. Porque o nosso Deus, Ele nos conduz pelos melhores caminhos. Posso orar com você e por você? Pensemos em Deus juntos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um programa, por mais uma mensagem, pelas músicas que ouvimos e pela certeza de que Tu estás nos guiando e nos abençoando. Peço agora a bênção do Senhor sobre todos que oram comigo, Senhor, especialmente nossos jovens, ou aqueles que sonham em algum momento se casar. Dá a todos sabedoria, Senhor, para que formem lares solidificados sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus e a sua palavra. É a minha prece, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E aí, tudo bem? Semana que vem nós vamos prosseguir com a série Coisas de Família. Você permaneça com a gente, tá? E chame outras pessoas para que possam assistir também, além, é claro, de toda a sua família. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.